Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que são os fundos imobiliários de shoppings. E aí, será que eles são uma oportunidade para o momento? Será que eles não são? É exatamente sobre isso que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje. E tá bom, primeiro, antes de tudo, vamos só entender um pouco o que aconteceu nos últimos anos com esses fundos imobiliários de shoppings. Vamos começar com o ano lá de 2019, quando as coisas ainda estavam meio que normais. Lá naquele ano de 2019, muitos shoppings eram reconhecidos por serem investimentos muito resilientes. Aliás, muitos FIIs de shoppings eram reconhecidos por serem investimentos muito resilientes. Lá naquela época, o dividend yield deles era por volta de 5 a 6%. E eu já expliquei isso aqui num vídeo aqui do canal, quando eu falei por que eu acho que os fundos imobiliários podem subir muito de valor ainda nos próximos anos, mas basicamente nesse vídeo eu falo que o dividend yield ele é o rendimento dividido pelo valor da cota. O valor do rendimento não costuma mudar muito, não costuma fazer grandes oscilações. Então, geralmente, quando você vê uma mudança de dividend yield, geralmente é o valor da cota que está mudando, ou pelo menos é o valor da cota que está mudando muito mais do que o rendimento, no caso. Então, você falar que na época eles tinham um dividend yield de 5 e 6 é falar que o preço deles estava tão alto e que as pessoas aceitavam pagar mais caro por esses fundos imobiliários de shoppings na época, porque elas compravam junto uma segurança muito grande, uma resiliência muito grande, que muita coisa podia dar errado e mesmo assim os rendimentos dos fundos imobiliários de shoppings não seriam tão afetados assim. Bem, e para surpresa de todo mundo, lá em 2020 as coisas realmente deram muito errado, principalmente para o setor de shoppings. Naquela época, os shoppings ficaram fechados lá no começo de 2020 e isso afetou muito, mas muito a cotação e também os rendimentos desses fundos imobiliários. E aí, a partir desse momento o mercado acabou olhando para eles com um certo passo para trás, um certo desprezo, não acreditando tanto assim que eles sejam ativos tão interessantes assim, quando na verdade isso, na minha opinião, é um grande erro. Lá em 2021, a gente teve a segunda onda dessa doença que afetou lá em 2020, que eu não posso falar o nome aqui no YouTube, então por isso eu sempre evito falar, mas enfim. Lá em 2021 a gente teve a segunda onda, que também afetou muitos shoppings. E tá bom, o que tá acontecendo no momento atual? Como é que tá hoje, agora no começo de 2023? Como que estão os fundos imobiliários de shoppings? Será que eles são uma oportunidade? Será que ainda são uma cilada? Bem, é sobre isso que a gente vai discutir agora. Então, desde o pós-segunda onda, no segundo semestre de 2021, os shoppings vêm recuperando muito o seu resultado. Então, cada vez mais pessoas ficam indo nos shoppings, os shoppings estão movimentados, estão vendendo mais. Só lembrando que o rendimento de um fundo imobiliário de shopping, uma parte também é o NOI ou NOI, são duas formas aí de falar. Então, uma parte do rendimento nos fundos de shoppings é composta pelas vendas dos shoppings, então é um ponto muito bom. Ele está movimentado, ele está vendendo, isso é um ponto aí muito importante para o sucesso de um fundo imobiliário de shoppings. E também a vacância que eles estão tendo, a quantidade de lojas que estão vagas, já estão a níveis muito próximos ao que era em 2019, antes mesmo de todo esse problema. Por mais que alguns períodos de 2020 a vacância tenha subido um pouco nesses fundos, isso já ficou para trás. A vacância agora, por exemplo, do MOL, do XPML, que são fundos muito interessantes, está por volta de 4, 3%, como era lá em 2019. Então isso prova que, na verdade, apesar do momento muito difícil que esses fundos imobiliários passaram nos últimos 2 anos, gente, isso ficou para trás. Agora é bola para frente, a gente tem que enxergar esses investimentos desse momento atual para frente e ver as perspectivas que a gente tem para os próximos anos dos fundos imobiliários de shoppings. Então, apesar de ter acontecido tudo isso nesses fundos imobiliários, apesar da grande queda, mas forte recuperação depois, nesse período, desde 2021, as taxas de juros vêm aumentando muito. Isso vem pressionando as cotações de todos os fundos imobiliários para baixo. E é por isso que eu acho que, na minha opinião, os fundos imobiliários de shoppings são agora uma oportunidade muito interessante. Por que são muito interessantes? Porque, poxa, o resultado dos shoppings já voltou, eles já estão pagando altos dividendos e tá bom, os imóveis continuam muito bons. Os imóveis continuam ainda muito resilientes como eram lá em 2019, porque todo aquele problema que a gente teve em 2020 e 2021, poxa, já passou, já tá todo mundo imunizado e, gente, bola que segue pra frente. E agora a gente chegou no meio do vídeo e eu vou pedir que você se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você tiver algum amigo que investe em fundos imobiliários, poxa, manda esse vídeo para ele ficar sabendo sobre o que está acontecendo com fundos de shoppings. Mas agora a gente vai falar como estão os rendimentos e a cotação desses fundos imobiliários. Porque é algo muito importante a gente ver o rendimento vezes a cotação para chegar no dividend yield. Quanto que esses fundos atualmente estão pagando? O que é algo muito importante de analisar. Então vamos começar falando pelo fundo imobiliário MOL 11. A gente repara que a cotação dele está até um pouquinho abaixo do que era lá em 2019, lá no meio de 2019. Esse pico aqui foi uma completa loucura de mercado que a gente teve naquele ano, então a gente só desconsidera. Mas se a gente pegar os preços aqui e os preços atuais, a gente vê que ele está um pouquinho abaixo.
Tá bom, mas a gente teve uma inflação muito grande durante esse período. E essa inflação muito grande já tá nos imóveis que ele aluga, nas lojas que ele tá alugando, então ele já tá fazendo esse repasse inflacionário. E o imóvel que ele tem, obviamente, também valorizou muito com essa inflação. Então, se a gente considerar tudo isso, a gente vê que está num preço muito interessante. E se a gente pegar o rendimento atual e projetar para os próximos 12 meses, considerando que ele vai manter esse mesmo rendimento, a gente chega à conclusão que o dividend yield projetado dele é maior do que 9%, o que é um dividend yield muito, muito alto, considerando a qualidade dos imóveis do Mall 11. E só um ponto interessante aqui nos rendimentos, a gente vê nitidamente aqui a primeira onda e aqui também os impactos da segunda onda, e que desde então o fundo imobiliário está subindo seus rendimentos, obviamente subindo seus resultados de modo ininterrupto. Falando agora de um outro fundo imobiliário de shoppings, que é o VISC11, e eu particularmente não gosto tanto assim desse fundo imobiliário, apesar de muita gente que é inscrita aqui do canal vive pedindo para eu falar dele, eu não gosto tanto porque a vacância dele não é tão interessante assim. A vacância estrutural, ou seja, a vacância normal dele, assim por dizer, que fica ali e sempre tá ali aquela vacância, ela é por volta de 8%, enquanto outros fundos imobiliários de shoppings têm imóveis mais interessantes e conseguem ter uma vacância menor, por volta de 4%, como é o caso do mall que a gente acabou de mostrar, como é o caso do XPML, que a gente também vai falar nesse vídeo. Então, por isso que eu não gosto tanto assim do VISC. Mas quando a gente olha a cotação do VISC, a gente vê a mesma coisa que a gente viu no MOL. Ele está em preços muito próximos a lá no meio de 2019, só que a gente teve uma inflação muito grande, essa inflação já foi repassada para os lojistas, então a gente percebe nitidamente que é um ponto de preço muito interessante, caso você goste do VISC 11. E a mesma coisa a gente consegue ver aqui com os rendimentos do VISC 11. Você vê o impacto da primeira e da segunda onda, e desde então os resultados só vêm subindo. E tem um outro fundo imobiliário que, na minha opinião, é o que eu mais gosto, e eu vou estar recomendando que você assista um vídeo exclusivamente para falar sobre o XPML, que eu vou estar recomendando aqui. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.